Capítulo 18. O telepsiquismo e nossa ligação com o conhecimento infinito. Nosso pensamento é nossa ligação com o infinito, e o pensamento governa o mundo. Como disse Ralph Waldo Emerson, o pensamento é propriedade apenas daqueles que são capazes de retê-lo. Os pensamentos são coisas palpáveis. Atraímos o que sentimos. Somos o que imaginamos. Emerson também disse: o homem é o que ele pensa o dia inteiro. O espírito é Deus, e a qualidade do espírito é pensar. É por isso que os que estudam as leis mentais e espirituais estão sempre afirmando: quando meus pensamentos são os pensamentos de Deus, o poder de Deus está com os meus pensamentos. Aprenda a respeitar seus pensamentos. Lembre-se de que a felicidade, o sucesso, a paz e o amor dependem do modo como pensamos habitualmente. Os pensamentos sempre se tornam realidade. Nosso pensamento é uma vibração mental e um poder definido, e nossas ações, expressões e experiências são uma consequência desse modo de pensar. Se você só pensar em paz, harmonia, amor e boa vontade, seus atos externos refletirão essas qualidades. Quando pensamos em alguma coisa, estamos colocando em ação o poder de nossa mente. Tudo que consideramos como verdade acaba por se tornar verdadeiro. São os nossos pensamentos e sentimentos que criam nosso destino. Sentimento, na linguagem bíblica, é um interesse profundo por alguma coisa. O que lemos em Provérbios 23:7. Porque, como imaginou em seu coração, assim é ele, significa que, se você tiver um profundo interesse pela música, pela ciência, pela arte ou por sua profissão, sua vida será um sucesso, pela simples razão de que está colocando o coração naquilo que faz. Você está pensando em profundidade ou sentindo a realidade do seu pensamento ou imagem mental, o que equivale a pensar no coração. Um jovem disse: estou tão preocupado porque não consigo trabalhar nem dormir. Recentemente, um jovem me procurou, dizendo: antes de me tornar tão preocupado e tenso, eu podia trabalhar o dia inteiro e me sentia muito bem. Hoje, estou tão nervoso que, às vezes, tenho que encostar o carro à beira da estrada para descansar. Este rapaz, que tinha uns 28 anos, explicou-me que era vendedor. Tinha consultado um médico, que lhe receitara tranquilizantes, mas não conseguira descobrir nenhum mal no organismo. Quando o efeito desses tranquilizantes passava, sentia-se fraco, nervoso e irritadiço. Perguntei-lhe a respeito de sua vida sentimental. Contou-me que tinha uma noiva muito bonita e atraente, mas sabia que costumava sair com outro rapaz quando ele estava fora da cidade. Essa era a causa de suas preocupações. Tinha medo de perder a garota, e todos os sintomas de sua doença eram consequência dessa preocupação. Expliquei-lhe que as pesquisas médicas demonstraram claramente que a tensão e as preocupações provocam um estado de completa exaustão e debilidade no organismo. Por minha recomendação, ele enfrentou de frente o problema da noiva. Os dois tiveram uma conversa franca e resolveram o assunto. A verdade é que a moça se sentia solitária quando o noivo estava fora, e convidava o primo para ir ao cinema com ela. O rapaz logo se sentiu melhor e sua aparência melhorou consideravelmente. Alguns meses depois, os dois se casaram. Foram unidos pelo amor divino. Telepsiquismo e os ataques de asma. Recentemente fiz uma conferência em um clube feminino. Durante uma sessão de perguntas e respostas, uma mulher de Trinidad me perguntou por que seria que toda vez que ela passava por um templo de qualquer religião, católica, protestante ou judaica, sofria imediatamente um ataque de asma. Expliquei-lhe que deve ter havido algum episódio traumático em sua vida que ainda estava guardado no subconsciente, uma memória escondida, e que o templo simplesmente a fazia se lembrar da ferida psíquica. Depois de pensar um pouco, ela me contou que, alguns anos antes, quando ela e a família estavam esperando em frente a uma igreja, chegou um amigo com a notícia de que o noivo dela havia morrido em um desastre de automóvel. Desde então, sempre que passava por um templo, ela sofria um ataque de asma, felizmente de curta duração. Expliquei-lhe que tudo o que tinha a fazer era entregar o noivo ao infinito. Ela não tinha nada a ver com o acidente, pois ninguém controla a vida de ninguém. Por minha recomendação, passou a afirmar toda a noite: entrego,
fulano, a Deus. Irradio amor, paz e felicidade para ele. E sei que sua jornada será sempre em direção a Deus. Quando penso em meu noivo, afirmo imediatamente: você está entregue a Deus. Deus esteja com você. Pedi-lhe também para não deixar de ir a uma igreja no dia seguinte, dizendo para si mesma: o amor divino caminha à minha frente, tornando tranquilo, alegre e feliz meu caminho. Vou à igreja rezar pelo amor divino. Ela atendeu às minhas recomendações e, no dia seguinte, pude entrar e sair da igreja sem nenhum sintoma de asma. Estava curada. Como disse Emerson, faça o que tem medo de fazer e perderá o medo. Foi exatamente o que ela fez, e com isso provou que o amor sempre vence o medo. Telepsiquismo e o pensamento objetivo. Estamos pensando, no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, quando pensamos do ponto de vista dos princípios universais e verdades eternas, os quais nunca mudam e são os mesmos ontem, hoje e sempre. Um matemático pensa do ponto de vista dos princípios da matemática e não com base nas opiniões efêmeras do homem. Você não está realmente pensando quando reage às manchetes dos jornais, à propaganda do rádio e da televisão ou aos dogmas da tradição, da religião ou da opinião pública. Se existe algum medo, preocupação ou ansiedade em seus pensamentos, é porque você não está realmente pensando. Não há nenhum medo ou negatividade no verdadeiro pensamento. O medo aparece quando atribuímos as causas a objetos externos, o que é um grande erro. O mundo exterior é um efeito, e não uma causa. A causa é o nosso pensamento e os nossos sentimentos. E tudo que nos cerca pode ser alterado pelo pensamento. Sempre que você quiser examinar criticamente algum pensamento, ideia ou sugestão, procure pensar do ponto de vista das verdades imutáveis e decida, então, o que é verdade do ponto de vista dos princípios espirituais. Por exemplo, existe um princípio de harmonia, mas não um de discórdia. Existe um princípio de verdade, mas não de mentira. Existe um princípio de vida, mas não um de morte. Existe um princípio de amor, mas não um de ódio. Existe um princípio de alegria, mas não um de tristeza. Existe um princípio de riqueza, mas não um de pobreza. Existe um princípio de saúde, mas não um de doença. Um de beleza, mas não existe um princípio de feiura. Existe um princípio de honestidade, mas não um de desonestidade. Existe um princípio de luz, mas não de escuridão. Se houvesse um princípio de doença, ninguém poderia ser curado. A doença é normal. A saúde é normal. Existe um princípio de integridade física e mental. Saúde. Como temos o livre-arbítrio, podemos alimentar nosso subconsciente com pensamentos doentes de medo, preocupação, ressentimento, ódio, etc. Assim, estaremos violando os princípios de saúde, harmonia e amor, e teremos que aguentar as consequências. Comece agora mesmo a pensar por você, usando como ponto de partida a seguinte lição da Bíblia: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. O telepsiquismo nos ensina a lidar com a lei das médias. Há algumas semanas tive uma entrevista com um jovem universitário que trabalhava para uma firma há mais de 10 anos. Ele me contou que nunca havia recebido uma promoção ou aumento de salário, embora soubesse que muitos outros empregados da organização, com muito menos capacidade e experiência, haviam subido rapidamente na firma, tanto em salário como em prestígio. Esse homem era uma vítima da lei das médias. A lei das médias diz que o inconsciente coletivo é a média das mentes humanas, que, em sua maioria, acreditam no fracasso, na doença, na pobreza e em toda sorte de infortúnios. O inconsciente coletivo é controlado em grande parte por crenças tradicionais. Por esse motivo, é quase sempre negativo. O rapaz estava muito descontente consigo mesmo, e lhe expliquei claramente que, se ele não pensasse por si, seria automaticamente uma vítima do inconsciente coletivo, que se apossaria de seu subconsciente e pensaria por ele. A consequência só poderia ser a negação, o infortúnio, a miséria. Por minha sugestão,
Começou a ativar o consciente por meio de pensamentos espirituais, pois esse é o caminho certo para consertar o que existe de errado no subconsciente. Bem cedo, começou a perceber a imensa diferença existente entre o pensamento espiritual e o pensamento da lei das médias, inspirado pelo inconsciente coletivo. E passou a repetir várias vezes por dia as seguintes verdades, procurando se convencer delas. A promoção está a meu alcance. O sucesso está a meu alcance. A integridade está a meu alcance. A riqueza está a meu alcance. Dia e noite estou avançando, crescendo e prosperando, mental, material, social e financeiramente. Sei que somos o que pensamos. Sei e acredito que essas verdades que estou afirmando estão sendo plantadas em meu subconsciente e que, como sementes, irão adquirir raízes cada vez mais sólidas. Alimento essas sementes, ideias, frequentemente com fé e esperança, e agradeço pela prece atendida. O rapaz conseguiu disciplinar seus pensamentos, e sempre que se sentia ameaçado por pensamentos de medo, dúvida ou inferioridade repetia essa oração com toda a convicção. Depois de certo tempo, os pensamentos negativos deixaram de afligi-lo, e hoje, 3 meses depois, é vice-presidente executivo da companhia. E ele sabe que foi ele mesmo que se promoveu, saturando sua mente com as verdades eternas. Ele achava que devia estar na cadeia. Um homem de uns 60 anos veio me procurar uma noite. Contou-me que estava cheio de culpa e remorso e que não conseguia dormir à noite. 2 semanas antes dessa visita, ele havia me telefonado, e eu lhe recomendar um médico amigo meu, que, além de ser um profissional muito competente e também se interessar pelos problemas do espírito humano, descobriu que sua pressão estava bastante elevada e que ele se achava à beira de um colapso nervoso. O remédio que o médico receitou fez a pressão voltar quase ao normal, e os tranquilizantes permitiram que o homem dormisse um pouco. No entanto, ele me disse, também preciso de um remédio para a alma. Eu devia estar na cadeia pelo que fiz. Esse homem havia assistido a uma conferência que pronunciei a respeito de Shakespeare à luz das leis mentais e espirituais. Lembrei-lhe de que a doença de Lady Macbeth, por exemplo, era causada exclusivamente pelo profundo sentimento de culpa em relação ao assassinato de Duncan. Quando Macbeth perguntou ao médico qual a natureza da doença da mulher, foi-lhe respondido, não é bem doença, milord, mas a fantasia de sua mente, que não a deixa repousar. Ao que Macbeth objetou, não podes receitar para uma mente perturbada, arrancar da memória uma dor enraizada, apagar o sofrimento escrito no cérebro, e com algum doce antídoto de esquecimento limpar o seio daquela coisa perigosa que pesa no coração. E o médico respondeu, nesses casos, só o paciente pode curar a si mesmo. Macbeth V. 3. Shakespeare era um estudioso da Bíblia e sabia o significado profundo de todas as alegorias, parábolas e simbolismos das escrituras sagradas. Não ignorava que era o remorso que estava levando Lady Macbeth à loucura e que o médico estava lidando com uma doença que nenhuma de suas ervas poderia curar. Expliquei ao homem que uma boa confissão de sua parte seria como lancetar um tumor, deixando sair todo o pus e apressando a cura. Então, ele me revelou uma série de crimes, de forma clara e objetiva, removendo assim, nas palavras de Shakespeare, aquela coisa perigosa que pesa no coração. O remorso estivera corroendo-lhe as entranhas. Fiz-lhe uma pergunta simples. O senhor tornaria a fazer tudo isso? Claro que não, respondeu. Agora minha vida é outra. Estou casado e minhas 2 filhas estão estudando medicina. Chamei-lhe a atenção para o fato de que física, mental, emocional e espiritualmente ele não era o mesmo homem que havia cometido todos aqueles crimes e que, portanto, devia parar de condenar a si próprio. O processo de autorrenovação do corpo e da mente. Os cientistas nos dizem que a cada 11 meses ganhamos um novo corpo. O modo como esse homem encarava a vida havia mudado totalmente. Ele se interessara pelas verdades espirituais e estava levando uma vida honesta. Assim, o homem que havia cometido aqueles crimes não mais existia. O princípio da vida, Deus, não julga nem condena ninguém. É o homem que condena e pune a si próprio em razão do uso errôneo das leis da mente. Quando nos perdoamos e usamos a lei da mente da forma correta,
Pensando certo, sentindo certo e agindo certo, o subconsciente responde automaticamente ao novo padrão mental. E o passado é esquecido e enterrado. Um novo começo é um novo fim, pois começo e fim significam a mesma coisa. Comece uma nova vida com fé, confiança, amor e boa vontade, e o fim será glorioso. Citando novamente Shakespeare, não é amor o amor que muda o sabor do momento. Soneto 116. Deus é amor, portanto, não pode fazer nada que seja cruel. Achar que você ainda não foi perdoado pela vida infinita é uma superstição e um sério erro. A doença desse homem era o sentimento de culpa e autocondenação. O autoperdão foi a cura. Nossa conversa o fez mudar totalmente de atitude. E hoje ele é feliz e saudável. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. João 8:10, 11. Não se esqueça. 1. Nosso pensamento é nossa ligação com o infinito. O pensamento governa o mundo. Os pensamentos são coisas palpáveis. Atraímos o que sentimos. Somos o que imaginamos. Emerson disse, o homem é o que ele pensa o dia inteiro. Nosso pensamento é criador. Tenha um respeito sádio e reverente por seus pensamentos, pois os pensamentos sempre se tornam realidade. 2. Sentimento, na linguagem bíblica, é um interesse profundo em alguma coisa. Se você tiver um profundo interesse por sua profissão, sua vida será um sucesso. 3. A preocupação e a ansiedade debilitam todo o organismo e provocam lassidão, exaustão e depressão. Um homem estava sofrendo de neurose de ansiedade e preocupação crônica, e de insônia porque tinha medo de perder a noiva. Conversou com ela a respeito. Convenceu-se de que suas suspeitas eram infundadas. Casaram-se e foram muito felizes. O amor divino os uniu e a explicação foi a cura. 4. Uma mulher tinha um ataque de asma toda vez que passava por uma igreja, o que se devia a um episódio traumático que ficara alojado em seu subconsciente. Quando esperava na porta de uma igreja, receberá a notícia de que o noivo havia morrido em um acidente. Ela entregou o noivo a Deus, desejando-lhe paz, amor e felicidade. E com isso também se libertou. No dia seguinte, dirigiu-se à igreja mais próxima, afirmando, o amor divino caminha à minha frente, tornando feliz meu caminho. Ela ficou totalmente curada. Faça o que tem medo de fazer e perderá o medo. 5. Pensar de verdade é pensar do ponto de vista dos princípios universais e das verdades eternas, que nunca mudam, são os mesmos ontem, hoje e sempre. Não estamos realmente pensando quando há algum medo, preocupação ou ansiedade em nossos pensamentos. Quando nossos pensamentos são positivos, o poder de Deus está conosco. Um pensador científico nunca empresta poder ao mundo fenomenológico. Ele se mantém fiel à presença de Deus, que é supremo e onipotente. 6. Existe um princípio de harmonia, mas não de discórdia. Existe um princípio de amor, mas não de ódio. Existe um princípio de alegria, mas não de tristeza. Existe um princípio de verdade, mas não de falsidade. Existe um princípio de saúde, mas não de doença. 7. A lei das médias diz que o inconsciente coletivo é a média das mentes humanas. Essa média é a negativa. Muita gente acredita em doenças, tragédias, infortúnios, calamidades e superstições de todos os tipos. Existe algum bem no inconsciente coletivo em função dos pensamentos construtivos de um sem número de pessoas. Na média, entretanto, o inconsciente coletivo é negativo. Se não pensarmos por nós mesmos, o inconsciente coletivo, com todos os seus temores, ódios, ciúmes e superstições mórbidas, pensará por nós. Resista ao inconsciente coletivo e pense por você mesmo em todas as coisas boas, bonitas, nobres e dignas. 8. Um rapaz que não conseguia subir na vida começou a ativar o consciente através de pensamentos espirituais, que rapidamente se infiltraram em seu subconsciente. Logo, ele percebeu a imensa diferença que existe entre o pensamento espiritual e o pensamento inspirado pelo inconsciente coletivo. Passou a afirmar o seguinte:
A promoção está a meu alcance. O sucesso está a meu alcance. A integridade está a meu alcance. A riqueza está a meu alcance. Sempre que se sentia ameaçado por pensamentos negativos, o rapaz repetia essa oração com convicção. Disciplinando seus pensamentos, transformou toda a sua vida e se tornou um homem melhor sob todos os aspectos. 9. Um homem abatido pela culpa e pela autocondenação confessou livremente seus crimes e se libertou assim do veneno que corroía sua alma subconsciente. Ele precisava de um remédio espiritual, pois os comprimidos que estava tomando, embora fizessem baixar a pressão arterial e aliviassem parte da tensão nervosa, não podiam atingir o subconsciente. Como disse Shakespeare no caso de Lady Macbeth, que estava cheia de remorso, nesses casos, só o paciente pode curar a si mesmo. Esse homem estava levando uma vida honesta e construtiva, e lhe expliquei que o passado não importava, que não era mais o mesmo homem, nem física nem mentalmente, e que ele devia parar de condenar um homem inocente, isto é, ele mesmo. Deus não condena ninguém, e, já que ele estava levando uma vida decente, devia esquecer totalmente o passado. Esse homem não seria mais capaz de repetir seus erros. Estava, portanto, realmente transformado. Perdoou a si mesmo e se sentiu um homem livre. Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. João 8:11.